E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e hoje nós vamos falar sobre mulheres. Já reparou a discussão tão grande que a gente vive hoje em dia, né, com relação a mulheres, direito de mulheres, e aí a gente vê pastores falando uma coisa, outros falando outras, assim, tipo oposto, né? Tem um pastor mesmo, se você procurar aí no YouTube você vai achar, ele tem uma mensagem que é: mulheres adorem seus maridos. E ele vai usar textos bíblicos e a interpretação que ele encontrou ali, né, para dizer e dar respaldo de que a mulher tem que adorar o marido assim como ela adora o Senhor. Então, assim, loucura, né? E a gente vai ver também, por outro lado, outros pastores, e aqui eu tô falando, né, pastores de renome, bem conhecidos e tal, que falam: olha, a mulher, ela pode ser tudo que ela quiser, pode ser pastora, pode ocupar todos os cargos ali eclesiásticos, e quem não concorda com isso é machista, é opressor, e por aí vai, né? Então tem os extremos e a gente fica nesse fogo cruzado, né? De como a gente deve talvez se posicionar, pensar a respeito, porque veja, eu tô trazendo esse vídeo aqui e está na minha mente muitos exemplos, mas pode estar na sua também, nesse YouTube da vida, de pessoas que são bem conhecidas, renomadas, teólogos, né? E todo mundo está respaldado na Bíblia. Todo mundo diz que leu a Bíblia, interpretou e a maneira certa é essa que a pessoa fala, né? Mas assim, todos nós temos uma cabeça e a gente pode chegar a algumas conclusões. E principalmente buscando principalmente, né, buscando a orientação de Deus a respeito desse relacionamento, dessa vivência de homem e de mulher e os papéis, né? Existem papéis, existem diferenciações, então a teologia e as igrejas se dividem com relação a isso. Até dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja, as pessoas podem ter visões muito diferentes. Há quem seja mais voltado ao feminismo, crentes, né, que entendem que a mulher realmente sofre e que o feminismo explica bem esse sofrimento e que o feminismo dá ferramentas boas para que as injustiças sofridas pela mulher sejam então restabelecidas e a justiça seja feita através do feminismo. Tem crentes que vai achar isso. Por outro lado, tem crentes que são mais conservadores, né, se auto declaram, né, conservadores e bíblicos e tal, e vão entender de uma forma diferente. Só que a questão é que sempre o ser humano ele tende aos extremos. E é aí que está o problema, né? Os extremos. Porque muitas vezes a pessoa, na tentativa de não dar respostas feministas, não abraçar movimentos feministas e de empoderamento feminino e tal, às vezes pende para um lado mais extremo. E aí acaba promovendo o apagamento da mulher, acaba interpretando a Bíblia de uma maneira que a mulher é colocada numa posição que não é bem isso que a palavra de Deus fala, né? E aí a gente vê movimentos aí muito intensos, né? Que o pessoal coloca o nome aí, Red Pill, machistas, né? Tem um movimento com um nome até engraçado aí, machonaria. Sei lá, na tentativa desse, falar assim, os homens, né? Não, olha, nós vamos subir uma montanha, nós vamos dominar, e aí vem os extremos, né? Os homens querendo, uma tentativa assim de eu sou líder, e acaba fazendo besteiras e falando muita besteira, né? Olha só a besteira, por exemplo, que um jovem falou, e eu peguei isso de um livro, né? O jovem falou para o seu pastor o seguinte: se a Bíblia diz, abre aspas, né? Se a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, pastor, então tem algum motivo. Ninguém é submisso a um igual, mas a um superior.
Eva foi criada para servir a Adão. Fecha aspas. Então veja, um jovem, aqui no livro foi narrado isso, ele entendeu que a mulher foi criada submissa, então era para servir o homem, e ela então, ela tem um valor menor, né? Ela é inferior ao homem. E essa visão pode ser muito comum, uma má interpretação das escrituras. E hoje eu quero apresentar para vocês o seguinte, eu quero apresentar 5 visões que dentro das igrejas e em pastores, em líderes, né, entre mulheres também, 5 visões de como encarar a mulher e a sua posição, digamos assim, né, o seu papel ou com relação ao homem, né? Então você vai ver essas 5 visões aí muito claramente, né? A primeira visão, e aqui é a visão teológica, né? A primeira visão é o complementarismo. E aí eu quero ler mesmo aqui para você a definição que eu achei. É o seguinte, complementarismo é o movimento que acredita que homens e mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus. Não há uma distinção de valor entre eles. Mulher e homem são iguais perante Deus. E não há um que seja superior ao outro, nem que seja mais pecador, nem que tenha mais facilidade de obter a salvação. E aí essa definição, ela foi assim elaborada principalmente por John Piper e outros, que são colocados ali como a primeira onda, né, dessa visão complementarista, porque esses homens, eles acreditaram que precisavam dar uma resposta com relação ao feminismo, com relação também ao papel da mulher, né, como essa relação da mulher com o homem e tal. E esses irmãos, né, eles tentaram trazer, então, uma definição e uma visão teológica para as igrejas. E eles são americanos, mas influenciam demais aqui a visão brasileira. E aí tem muitas igrejas que abraçam o complementarismo. Mulheres são iguais com relação aos homens. Nenhum dos dois é melhor em valor. Nenhum dos dois é mais fácil a salvação ou perder a salvação não, mas pecar, né? Então tem isso daí, mas eles se completam, mas ao mesmo tempo eles são distintos e têm papéis diferentes. Isso aí foi mais elaborado e a gente chegou ao complementarismo amplo, que já é uma segunda onda que nós vivemos hoje, onde pessoas se entendem como complementaristas amplos e outros como complementaristas estreitos. E o que é isso? Eles abraçam e aceitam essa definição de John Piper, por exemplo. Eles vão mais além. Eles dizem o seguinte, o complementarista amplo, ele entende que o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, mas que tem papéis diferentes, e esses papéis diferentes abrangem toda a vida dessa pessoa. Então, os complementaristas amplos, eles vão dizer o seguinte, olha, a mulher não pode ser pastora, ela não pode ser líder, ela não pode ser professora de escola dominical, e ela também não pode exercer cargos de liderança na sociedade, né? No exército, em empresas, como empresárias, enfim. A mulher, o papel da mulher basicamente é ficar dentro do lar e ser mãe e estar ali debaixo da liderança do homem, mas em todos os sentidos. Até, por exemplo, na questão financeira, a família está passando por uma dificuldade. A mulher não é o ideal nesse pensamento de que ela saia e ajude o seu marido trabalhando para pagar uma dívida, de repente, que eles estão ali num problema financeiro, né? Não é dada à mulher essa possibilidade, dizendo, não, o homem vai resolver e você fica aí sempre na retaguarda, né? Então esse é o complementarista amplo. E tem também, o nosso terceiro aqui, o complementarista estreito, que ele entende que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, entendem que os dois têm o mesmo valor, entendem que cada um tem papéis diferentes, então, né, tá parecido aí, só que
ele vai entender que o complementarista estreito entende que a mulher, esses papéis de autoridade, de liderança, se estabelecem na igreja. Então, assim, não concordam que a mulher seja pastora, mas entendem que a mulher pode ser uma professora de escola dominical, entendem que a mulher deve e pode, né, sem dúvida, ocupar cargos de liderança em empresas e na sociedade, nas forças militares e em todas as esferas, na política. Em todas as esferas, esses complementaristas amplos entendem que a mulher pode ocupar esse papel, mas que na igreja há esse aspecto pastoral, principalmente, que ela não pode ocupar porque foi dado ao marido e ao homem, né? E ao homem foi dado também a liderança familiar. Então, nesse aspecto familiar e nesse aspecto da igreja, a mulher não deve ocupar o papel de liderança. Mas, nos outros aspectos da vida, a mulher pode e deve, e se quiser, né, ocupar esses cargos, né? Eles não veem problemas com relação a isso. Então, eles entendem, né, que a mulher ela tem capacidade, não é que ela não tem capacidade, mas é que Deus não deu a ela essa liderança, essa oportunidade, né? Deu a ela outras oportunidades que não deu ao homem, gerar, né? Ter filhos, e por aí vai. E nossa quarta visão aqui que algumas pessoas, muitas na realidade, né, abraçam a visão é o igualitarismo. O igualitarismo entende que homens e mulheres foram criados iguais em valor. A diferença é que no igualitarismo, a diferença assim, com relação ao complementarismo, né? No igualitarismo, mulheres e homens também são iguais em funções na família, na igreja e na sociedade. Portanto, para igualitaristas, não há problema algum em mulheres serem pastoras, provedoras do lar ou gerentes e líderes de empresas. Ainda que entendam haver limitações tanto no homem quanto na mulher, consideram que há entre os dois uma igualdade de papéis. E aí isso aqui está muito forte. Muitos pastores, muitos líderes entendem, olha, tranquilo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, foi nos dado dons e talentos, né? Nós temos capacidades intelectuais, físicas iguais, então a mulher pode ocupar o papel que ela quiser, o cargo que ela quiser. E aí entra principalmente a questão da igreja, né? A mulher pode ser pastora se ela quiser, ela pode ser a provedora do seu lar, ela pode ser a líder do seu lar, e tá tudo bem. Esses são os igualitaristas. E por último, o hierarquismo. Esse hierarquismo, ele talvez é o mais negado, né? Ninguém, geralmente os homens, né? Não dizem que eles são hierarquistas porque vai pegar mal, né? Por que isso? Embora ninguém se denomine dessa forma, não seria difícil classificar uma série de cristãos como adeptos ao hierarquismo, a posição na qual as mulheres não somente são ordenadas a seguir a liderança masculina, mas também não possuem voz diante dos líderes do sexo masculino, sendo muitas vezes mantidas sob domínio machista de forma oposta ao feminismo igualitarista. Então, qual homem vai admitir que é machista, né? Quer dizer, a gente acha, né? Mas é difícil, né? Geralmente é um discurso bem apaziguador, bem rebuscado para esconder que a pessoa é hierarquista. O hierarquismo, tradicionalmente, está relacionado à dominância masculina. Nesse movimento, mulheres não podem ser
pastoras, diaconisas, professoras de escola bíblica dominical, nem exercer qualquer tipo de ensino público nas igrejas, mas também não podem exercer autoridade sobre homens em qualquer contexto civil ou cultural, assim como, consequentemente, devem permanecer caladas diante de qualquer abuso ou opressão cometida por líderes eclesiásticos ou familiares. Mulheres não seriam dotadas de papéis complementares aos dos homens, antes seriam inferiores aos homens. Não é difícil perceber que o hierarquismo promove uma cultura de apagamento da mulher. E, em muitos meios, essa é uma realidade. Então, ficou aqui um pequeno vídeo de definições para você meditar e você me dizer nos comentários qual ponto, qual visão sua igreja ela é mais adepta, né? Sua igreja é complementarista? Ela é complementarista no aspecto amplo ou estreito? Ela é igualitarista? Ela é hierarquista? O que você me diz aí da sua igreja, do ambiente que você vive? Qual é essa visão que eles têm? Deixa aí nos comentários, que vai ser muito bom saber sua opinião, saber sua visão. E vamos tentar, em alguns vídeos aqui, trazer reflexões a respeito do papel da mulher e o que a Bíblia diz com relação a isso, né? E tentar achar a graça de Deus para nos conduzir a um bom pensamento. Ancorados, claro, em algumas literaturas, em alguns livros que têm sido escritos para nos ajudar nessa dinâmica entre homens e mulheres na igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha aí, compartilha, tá bom? Deixa like, isso vai ajudar muito. E tem um livro que tá me ajudando, que é este aqui, do Iago Martins, Igrejas que Calam Mulheres. Estou lendo esse livro e o que eu peguei, que você viu aqui, em parte é desse livro. E bora ver aqui se vale a pena ler esse livro até o final. E eu quero fazer mais vídeos sobre a questão de papel da mulher, né, na igreja e relacionamento entre homens e mulheres. Vamos ver no que dá, né? Mas deixa aí seu comentário, o que é a sua igreja, qual é o posicionamento da sua igreja, que você vê, né, que você percebe, não necessariamente que a igreja ou o pastor fala de si, mas o que você percebe na dinâmica aí da sua igreja, o que a sua igreja abraça e entende como ser o correto na relação do tratamento das mulheres, tá bom? Valeu e até a próxima!